tarde, meus queridos amigos. Já vou começar aqui, né? Isso aqui é uma live que tem a ver com Copa, mas tem a ver com eleições, tem a ver com o Brasil. Live boa, daquelas grandes lives, espero eu, tá? Primeiro eu quero saber, fazer uma pesquisa com vocês. Riso, abre uma enquete. O quão chateado você tá com a derrota do Brasil? Tá? Tá. Tem quantas opções dá pra colocar? 4? Sim. Então estou feliz, indiferente, triste, muito triste. Feliz, indiferente, triste, muito triste. Iniciar a enquete. Vamos lá. Quero entender com vocês, tá? Algo, porque vamos lá, vou começar a enquete, tá? Eu vou começar trazendo um seguinte estudo de caso. 1950. Julho. Final da Copa. Não uma final, né? Era o último jogo do triangular final da Copa entre Brasil e Uruguai. O Brasil jogava pelo empate. O Brasil perde pro Uruguai. É o que ficou conhecido como Maracanazo. Foi uma humilhação. O Brasil perdeu em casa de virada, com o Obdúlio Varela e os jogadores uruguaios dando porrada e humilhando os jogadores brasileiros, e eles com sangue de barata, sem saber reagir, tomando porrada e vendo o Uruguai virar o jogo. O Uruguai virou o jogo, cara, na força. Eles botaram, né, vamos dizer, mais do que uma bola de capotão em campo, né? Eles botaram muitas... E eles venceram o Brasil. Foi um trauma. A ideia do Brasil como o síndrome de vira-lata, o Brasil um país fraco, fica ali, até que vem a Copa de 58, o Pelé vence, e naquele período o Brasil já estava sendo o Brasil Bossa Nova, o Brasil do presidente Bossa Nova, um Brasil que estava começando a ganhar. Então o Brasil, ele entra num surto positivo ali. Então a Copa de 58 acompanha isso, que é quando o Brasil vira o país da Bossa Nova, por mais que tenha tido, teve o golpe de 64, teve uma crise que rolou ali no período do Kubitschek, foi um período de crescimento, de reconhecimento internacional do Brasil como um país interessante. Fato. Música, crescimento econômico, industrialização. O Brasil vai crescendo 10% ao ano a ponto de se tornar, à época, chega a ser a 7ª economia do mundo, tá? Então, foi um período muito importante ali, tá? Corta. O ano é 1982, 5 de julho de 1982. Uma seleção que jogava lindo, que jogava tão bem em termos de plasticidade com o time de 70. Ele perde para a Itália, naquilo que foi conhecido como o desastre do Sarriá. Foi um desastre. O Brasil inteiro chorou. A seleção do Zico, do Cerezo, do Falcão, do Sócrates, do Éder, do Leandro, do Júnior, perdeu. Foi um desastre. As pessoas choravam. Em 86, eu já tinha 2 anos de idade, o Brasil perde o pênalti, o Zico perde o pênalti e o Brasil perde para a França. E é eliminado nas quartas de final. Uma tristeza muito grande. Não igual a 82, mas uma tristeza muito grande. O Brasil perde a final em 98. Uma tristeza, uma certa humilhação, a ponto de convocarem os jogadores brasileiros para uma CPI, para saber se o Brasil entregou o jogo para a França. O Brasil ganha 2002. E dali em diante o Brasil vai se tornando um time menor no futebol. O Brasil perde ontem para a Noruega. Não foi mais uma final de Copa. Não foi um desastre contra uma Itália que foi campeão do mundo. Estamos falando de um país de 4 milhões e meio, 5 milhões de habitantes. Um país pequeno, muito rico, que tem outros esportes com prioridade, né? Eles têm uma espécie de eu não lembro do nome desse esporte, tá? O pessoal, por favor, no chat, o pessoal aqui tente lembrar. É um campeonato, assim, é tipo aqueles triatlon, só que você tem tiro, você tem andar de esqui, você tem um monte de coisa, é um pentátlon, eu nem sei o nome disso. É uma série de atividades ali esportivas, né, mescladas. Os noruegueses amam isso. Os noruegueses amam esqui, amam snowboard, amam handball e gostam de futebol. A Liga Norueguesa de Futebol nem é uma liga muito importante. Pois bem, este país, que nem vê o futebol como esporte principal e que está se divertindo na Copa do Mundo, eles foram na Copa do Mundo para se divertir. Esse time eliminou o Brasil. Eliminou e tirou onda, tá? Eliminou e tirou onda, botaram os brasileiros na roda. E eu queria muito saber, né? Como é que deu a enquete, Riso? Deixa eu ver. 56% indiferente pro nosso público. 56% indiferente, vou botar 10% feliz. Já 66% das pessoas não estão nem um pouco chateadas com a derrota dos brasileiros. Aí vem 27% triste e 7% muito triste. Eu acho que
dado que o público nosso, o público que tá live é um público muito especial, isso claramente não recorda a população brasileira, mas dá o tom um pouco de um clima novo no ar. Que é o clima que eu acho que vocês já deveriam ter há muito tempo sobre a seleção brasileira e sobre os elementos culturais mainstreams do Brasil. A de que essa seleção ela representa uma arte decadente do Brasil. De que o Brasil no futebol só vive de história. E há muito tempo só vive de história. O Brasil que não é capaz, né? Que tem uma das torcidas que eu vi um inglês falando sobre isso, mais arrogantes que tem. Ela vai pra Copa, aqui é penta, cala a boca, aqui é penta. Beleza, legal. Uma parte disso, se você for fazer como pra sacanear e brincar, se torna um elemento lúdico. Mas não é um elemento lúdico. Virou um triunfalismo de um passado que ninguém mais tem nada a ver. A última vez que o Brasil foi campeão foi em 2002. Foi 24 anos atrás. Ela ganhou 2002 e ganhou 94. Já tinha passado um outro período de sem ganhar título de 24 anos. E o período em que o Brasil realmente foi o melhor país do mundo no futebol foi um período que vai de 58 até 70. 74 já não era mais. A Europa já tinha dado um pau. Joga lá, chega a ter um respiro com a geração Zico, mas não ganha título. E volta a ganhar título com uma geração muito especial, que foi a geração Bebeto, Romário, Ronaldo. Duas gerações ali que foram muito geração Dunga, vamos colocar aí. E dali em diante não ganhou mais nada. E a real é que tende a não ganhar mais nada. Mas que fica viajando por aí pelo mundo, dizendo, não, aqui é penta, tem que respeitar, tem que respeitar. Tanto que um dos gritos do torcedor brasileiro típico é, tem que respeitar. Quando você precisa falar pra outra pessoa que outra pessoa tem que te respeitar, quer dizer que outra pessoa não te respeita. E a coisa começa assim. O Brasil é visto como um cachorro sem dentes. Palavras do Orlando Lima, muito sóbrias. O Brasil é um cachorro sem dentes. Ele acha que é muito brabo, mas ele não morde ninguém. E os gringos perceberam isso. Os gringos perceberam que os jogadores brasileiros são fragilizados, porque parece que eles carregam uma herança muito pesada de um passado glorioso que não tem nada a ver com eles. E aí eles ficam permanentemente sob pressão porque o time brasileiro só pode vencer a Copa. A única coisa que ele pode fazer é vencer a Copa. E o torcedor só espera vencer a Copa porque é uma seleção pentacampeã e não sei o quê. E aí as pessoas precisam acordar para um problema. Eu vou usar essa analogia do futebol para trabalhar com todo o resto. O Brasil não é! Não é! E todo mundo sabe, uma das maiores nações no futebol há muito tempo. O lugar que fabrica os melhores jogadores do mundo chama França. O time que pratica futebol bonito chama-se França. O melhor jogador do mundo nos últimos, vamos botar aí, 50 anos é o Messi. Outro muito grande foi o CR7. Nenhum deles é brasileiro. O Brasil não é o maior formador de jogadores. O Brasil não joga um futebol encantador pros olhos. Não é. Só que chega a Copa do Mundo, a gente tem que entrar naquele surto de ficar se auto-enganando, ficar mentindo pra esse papo. Não, aqui é Brasil, tem que respeitar, é penta. Quem foi penta? O Pelé ganhou 3 títulos, a geração do Ronaldo, do Romário, né, venceu ali 2 e foi pra uma final. Temos que respeitar eles, mas eles estão velhos, eles não jogam bola mais. Romário é senador, Pelé morreu. Os jogadores atuais sequer mantêm uma certa tradição. Eu vou dar um exemplo. Quem dos jogadores dessa seleção que gosta de falar, aqui é penta, tem que respeitar. Qual dos jogadores dessa seleção, meus amigos, foi no enterro do Pelé? O Pelé morreu. Foi 2022 ou 23? 23? Pelé morreu em 23, o maior jogador da história, brasileiro. Morreu em 23. Deixa eu fazer uma pergunta pra todos vocês. Alguém foi no enterro do Pelé? Eles querem as 5 estrelas, que pelo menos 3 se devem ao Pelé. Alguém foi no enterro dele? Alguém se digna a falar com o Zagallo? Alguém liga pros jogadores do passado? Alguém liga, só pra saber. Ninguém liga pra tradição. Nós temos uma geração de jovens deslumbrados que são a cara do Brasil atual. O Brasil atual tem cara. O Brasil atual tem cara. A cara do Brasil atual é a cara da Virgínia. Tanto que a Virgínia teve um relacionamento amoroso com o Neymar e com o Vini Júnior. A cara, que é um bando de influencers, são influencers, pessoas que, sei lá, vou falar, essa seleção brasileira tem cara de Erika Hilton, de Daniel Vorcaro, de Nicolas Ferreira, de Wesley Safadão, de Eduardo Paes. Essa seleção brasileira tem cara desse Brasil contemporâneo, de Pablo Marçal, de um Brasil contemporâneo tosco.
É um Brasil, eles têm a cara do Brasil, mas de um Brasil que não vai vencer nada. Esse Brasil nos moldes, nós sabemos, um Brasil de malandro, o Brasil vendedor de bet, o Brasil do influencer vendedor de bet, não ganha e não merece ganhar. E tá aqui a provocação, porque eu gravei vídeo sobre isso, tem gente batendo, você não entende futebol, isso aqui não é um papo sobre futebol. Isso aqui é um papo sobre povo. Se a seleção brasileira conta tanto pro povo brasileiro, então vamos falar sobre o caráter da seleção brasileira e o caráter do povo brasileiro. Tá? Vamos lá. Vamos lá, meus queridos amigos. A seleção brasileira, já que ela conta muito, ela é uma organização tocada pela CBF, que é tocada por membros do judiciário com uma grande influência do Gilmar Mendes, do IDP, a faculdade dele, que hoje é comandada por um presidente que vem da Federação de Roraima. Eu nem sei se existe futebol em Roraima. E se existe é irrelevante. O presidente da CBF é presidente da Federação de Roraima, que nem torce para um time de Roraima, ele torce para São Paulo. Não sei o que, Chaldi é o nome dele. Samir Chaldi. O Samir tá lá por uma nomeação política. O filho do Gilmar Mendes estava comemorando que ele levou o Neymar pra Copa. E todo mundo sabe que o Neymar foi levado pra Copa a pedido dos patrocinadores, que iriam faturar mais com o Neymar indo pra Copa. Ora, a seleção brasileira é uma instituição mafiosa,